Hoje nós vamos de Romanos, capítulo 6, versículo 8 ao 11, tá bom? Então é Romanos, capítulo 6, versículo 8 até o 11, é onde nós vamos seguir nessa carta hoje, tá bom? Então nós vamos ler, como você já sabe, nós vamos ler e depois a gente vem comentando trecho a trecho, tá bom? Porque eu não quero desperdiçar nada, tá bom, queridos? Do que o Senhor nos tem aqui. Vamos lá, então? Então, Paulo começa, então, esse trecho do capítulo 6, versículo 8, dizendo o seguinte: Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. E no que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então vamos voltar. Pastor, o que nós estamos tratando aqui? Coloca o versículo 1, obreiro Paulo, por favor. O apóstolo Paulo, queridos, nessa porção ou seção da carta aos Romanos, ele começou com essa grande questão aí, com essa grande pergunta do versículo 1. E aí, então, o apóstolo Paulo ele está respondendo esse versículo, né? Esse questionamento, essa objeção que poderia ter surgido. Alguns falam que Paulo ele está imaginando as pessoas, né, conforme ele está falando, ele está imaginando alguém que de alguma forma questiona, pergunta, tem objeção. E eu tenho para mim que ele não está imaginando nada. Eu tenho para mim que, na verdade, como ele já ensinou em várias igrejas o que ele estava ensinando ali, surgia essas questões, essas objeções, e ele ia respondendo isso para as pessoas. Então é óbvio que quando ele está mandando essa carta para Roma, ele está enviando, já imaginando as objeções que de repente um dia, né, questionamentos, perguntas, dúvidas, que também ele encontrou em outros lugares, quando ele pregava o evangelho, né, o evangelho da graça. Então Paulo, diante daquilo que ele está pregando, ele começa então no capítulo 6, versículo 1, com a seguinte questão: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Olha a pergunta. Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Por que Paulo fala essa questão? Porque quando você começa a entender a graça, quando você começa a entender o que é esse favor imerecido, a conclusão que alguns podem chegar é justamente aquilo que eu venho comentando com vocês. Então, pastor, se a gente não precisa fazer nada com relação à salvação, justificação, quer dizer, apenas crer no Senhor Jesus e já está tudo feito, tudo realizado, então significa, pastor, que eu posso pecar à vontade, que isso não vai alterar, que isso não vai mudar, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, porque não depende do que eu faço, mas daquilo que Jesus faz? E aí o apóstolo Paulo, ele vai dar a seguinte resposta. Versículo 2, obreiro Paulo. De maneira nenhuma. Ou seja, vocês estão, né? Desculpa aqui a linguagem, mas vocês estão doidos? Vocês estão malucos, né? Isso é um absurdo. Eu nunca preguei isso, eu nunca falei que estava liberado geral. Eu nunca falei isso. E aí então, né, Paulo vai começar a explicar por que nós, de fato, queridos, não vivemos mais no pecado hoje. E aí, só para a gente complementar, é a resposta que ele dá. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, ele dá essa resposta e aí ele vai explicar, né, por que nós morremos para o pecado. E aí, isso já foi semana passada, ok? E aí, entrando hoje, pode voltar lá para o versículo 8, o apóstolo Paulo, então, ele vai agora partir da explicação da semana passada, né, que já foi, tá bom? Do 1 até o 7. E aí, a explicação que ele dá é justamente essa. Qual? Se morremos com Cristo, obreiro Paulo, põe na ACF. Isso, porque ela é mais enfática nesse ponto. Olha lá, se já
morremos, né? Na Almeida ele já coloca mais enfático. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o que, queridos? Viveremos. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está finalizando, presta bem atenção nisso. Paulo está finalizando o que ele explicou nos versículos anteriores em relação à morte, de nós termos morrido para o pecado, a nossa morte com Cristo e aquilo tudo mais. Então ele está o quê? Finalizando o que ele começou nos versículos anteriores. E aí o que ele está mostrando para nós aqui, queridos? A nossa união com Cristo Jesus. Então uma das coisas, amados, que nós, presta bem atenção, que o crente, a partir do momento, queridos, que você creu em Cristo Jesus e que você está vivendo a vida cristã, uma das coisas que você não pode esquecer, descartar, é da sua união com Cristo Jesus. Amados, isso é vital para a vida cristã. Não existe vida cristã, não existe vida de crente, não existe viver a vontade de Deus se você não estiver unido a Cristo. Fora de Cristo, isso é impossível de acontecer. Então o que Paulo está mostrando nesse versículo é que ele retoma, mostrando para nós o quê? Ei, não esqueça da nossa união com Cristo. Não esqueça que a partir do momento que você aceitou a Jesus, que você creu em Cristo, que você passou, como diz aí, ser crente, você foi o quê? Unido a Cristo. Você e Cristo se tornaram uma só pessoa. Vocês estão misturados. Amém, igreja? Então nós estamos o quê, amados? Misturados. Amém? Então Paulo retoma isso. O que, pastor? A união com Cristo. Por quê? Aí você vai entender algo interessante. Esses 3 versículos, 8, 9 e 10, é Paulo nos dando uma base, mostrando para nós algo, para que a gente possa avançar no versículo 11, que o 11 vai ser demais, você vai perceber. Mas ele está retomando um ponto para nos dar uma base, para que a gente possa entender o que ele quer que a gente entenda no versículo 11. Então ele diz o seguinte: se nós já o quê, irmãos? Morremos com quem, queridos? Com Cristo. Cremos também que o quê? Que com Ele viveremos. Então o que Paulo está mostrando para nós? Paulo está dizendo para nós que essa união com Cristo, ela resulta em 2 coisas. Ou seja, quando eu me uni a Cristo Jesus, isso na minha vida teve alguns efeitos. Ou seja, isso resulta em alguma coisa. Pastor, o que isso resultou? E é interessante, muitos crentes não sabem disso, né? É interessante porque quando a pessoa creu em Cristo Jesus, aceitou Jesus, ela achou que era só perdão de pecados e morar no céu. Que já é muita coisa, né? Se a gente for parar a pensar, é muita coisa. Mas não foi só isso. Paulo está mostrando para nós que no momento que você aceitou o Senhor Jesus, que você creu em Cristo, ele está comentando que isso resultou pelo menos em 2 coisas nas nossas vidas. Qual é a primeira coisa, pastor? Diga comigo, morte. A morte. Então, quando você creu em Cristo Jesus, o que você experienciou? O que aconteceu com você? Olha lá, você o quê? Morreu. Você tem que ter a ciência disso, a consciência disso. Você tem que saber disso, que você morreu. Amém, igreja? Que nós o quê, irmãos? Morremos. Então, isso foi o primeiro resultado ou o efeito. E aí o que é interessante é o que ele coloca ali, que nós o quê? Já morremos. Esse verbo, para quem não sabe, ele está no aoristo. Quem lembra do aoristo? No grego, né? No grego, aoristo. Para significar o quê? Que é um evento único e conclusivo. Ou seja, você não será e nem está sendo. Você é morto. A senhora é morta. O senhor é morto. Queridos, isso é um evento que já aconteceu em nossas vidas. Sentindo ou não, você é o quê? Morto. Você morreu com quem? Com Cristo. Nós morremos com Cristo. Isso é um fato. Que não dá para mudar isso. Amém? E aí o que é interessante? É que ele diz o seguinte, porque ele está concluindo a primeira parte.
E a primeira parte, ele fala isso, né? Mortos para o pecado, mortos com Cristo. Agora ele vai introduzir a segunda parte. E aí ele está dizendo, se nós morremos, quer dizer, tudo que eu já expliquei lá atrás, o que significa, queridos? Qual é a segunda coisa que aconteceu com a gente? Qual é o segundo resultado? É que se nós morremos, nós também o quê, queridos? Viveremos. Então a primeira coisa que resulta é a morte. E depois, a vida. Então, para você ter a vida de Deus, a vida que Deus preparou, a nova vida, você primeiro precisa o quê? Morrer. Se não morrer, não tem como viver o quê? A nova vida. Então eu digo para você o seguinte, por isso que assim, eu creio que a igreja tinha que ser mais clara no anúncio do evangelho. Por quê? A gente fala para a pessoa assim, você que está aí com o casamento destruído, com a saúde arrebentada, a sua vida está falida. Vem para a igreja. Aí a pessoa vem para a igreja e ela acha que Deus vai melhorar a vida que ela está trazendo para cá. Só que não, irmãos. Essa vida que a pessoa traz para a igreja, Deus quer o quê? Deus quer o quê? Ele quer matar, ele quer destruir essa vida. Deus não tem compromisso com essa vida. É mais ou menos assim, eu expliquei isso sexta passada à noite, e é bem interessante você entender. É como um imóvel que está condenado. O que a gente faz com um imóvel que está condenado, irmão? O que você tem que fazer? Só tem uma coisa, tem que fazer o quê? Você vai ter que o quê? Primeiro, isso não tem o que fazer, você tem que botar abaixo, tem que destruir. Era o Adão, quem entendeu? O Adão estava o quê? Condenado. O velho homem estava o quê? Condenado. Não tinha o que fazer. Não tinha reforma, não tinha remendo, não tinha nada. É por isso que Jesus fala o quê? Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não dá para colocar um pedaço de pano novo em roupa velha. O que você tem que fazer? Joga o velho. E usa o novo. Quem entendeu, irmãos? Troca o odre. Né? Joga aquele velho, né? Não, né, irmão João? Não é jogar o velho no velho, né, irmão João? Senão a mulher fala, vou trocar de marido, né, pastor? Joga o velho, não, irmão, não é isso que eu tô falando, não. Aquele velho lá que não aguento mais, pastor. Não é isso. É óbvio que ele tá falando do quê? Da nossa antiga vida, antiga natureza. A natureza o quê? Adâmica. Quantos entenderam aqui? Então, às vezes a pessoa vem e ela acha que vai melhorar. Não vai. Ou seja, o que tem que fazer com essa vida que a pessoa traz? Só tem uma coisa para ela. Tem que botar abaixo, irmãos. É como uma casa condenada, não tem que fazer. Tem que botar abaixo para você construir nova. Aí sim. Então, o que está dizendo ali é justamente isso. Se você quer viver essa nova vida, você primeiro tem que o quê? Tem que morrer para a antiga. Para entrar para quê? Para a nova vida. Amém? Agora, o que ele está mostrando é o seguinte, assim como nós já morremos, quer dizer, é um fato consumado, nós também temos a garantia do quê? De que viveremos. Por quê, pastor? Porque já morremos, quem entendeu, igreja? Então nós podemos o quê? Ter a nova vida, viver em novidade de vida, porque já morremos. Quem já morreu com Cristo aqui? Diga, eu já morri. Falei, eu estou morto com Cristo. Amém, igreja? Então, se você morreu com Cristo, então você agora pode o quê? Viver. Então, o que ele está dizendo? Que a minha união com Cristo resultou em duas coisas, morte e vida. E aí você tem que guardar isso aí, tá? Morte e vida. São os dois resultados que esta união trouxe para a minha vida. Amém, igreja? E aí, então, os próximos versículos, o 9 e o 10. Vamos ler o 9 e 10 na sequência, e aí eu volto explicando. O que Paulo vai mostrar para nós agora? Qual é a base, qual é a nossa segurança dessa união com Cristo que resultou em morte e vida? Ele vai explicar o seguinte, verso 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pode seguir o hebreu Paulo? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Volta para o 9, hebreu Paulo, por favor. Então, o que ele está mostrando para nós agora? Presta bem atenção para você entender.
Sim, pastor, eu já morri com Cristo. Quem já morreu com Cristo? E Paulo está dizendo, e certamente vivemos ou viveremos com Ele, com Cristo. Agora, o que isso significa? O que ele quer mostrar para nós aqui agora? Os versos 9 e 10. Então, o que acontece, queridos? O que ele quer mostrar para nós agora? A segurança. Ou seja, por que eu posso ter a certeza que eu morri e também ressuscitei com Cristo? Por que eu posso ter? Aí ele diz, sabendo que... E aí, não sei se você se lembra. Lembra que eu falei semana passada sobre saber? Quem lembra? A primeira coisa que Paulo nos ensina é que nós temos que o quê? Saber. Amém? Aí depois você vai entender uma outra questão aqui que você agora precisa depois aplicar esse saber, ok? Então a primeira coisa é saber. Põe rapidinho o versículo 6, Obreiro Paulo, só para a gente poder relembrar esse ponto. Olha o versículo 6. Sabendo isto, amém? No versículo, acho que é o 3, Obreiro Paulo, vamos ver se é o 3. Verso 3 ou 2. Vamos ver. Ou não sabeis, percebeu? Ou ignorais. Então, observa, a primeira coisa é o quê? Saber. O que eu tenho que saber? Volta para o 9, Obreiro Paulo. Olha que interessante. Como é que eu posso ter a certeza de que minha união com Cristo fez com que eu morresse e também ressuscitasse com Ele? Ele diz, primeiro, você tem que saber, o saber é esse. Qual? Tendo sido Cristo ressuscitado dentre o que, irmãos? Os mortos já não morrem. Então, qual é a primeira coisa que tem que saber? Que o fato de Cristo Jesus ter ressuscitado, ele já não o que, irmãos? Ele já não o que, queridos? Ele já não morre. Então, Paulo está falando para nós o seguinte, presta bem atenção. Qual é a garantia de que eu tenho, que de fato eu já morri com Cristo e que também eu posso viver essa nova vida? Primeira coisa que tem que entender é o seguinte, que quando ele morreu, mas ressuscitou, ele não pode mais voltar ao quê? Ele não pode voltar a morrer novamente. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Ele está dizendo que Cristo não pode morrer de novo. Não tem como alguém, para você entender, não tem como alguém matar Cristo mais. Entendeu? Não tem como Cristo morrer de novo. Tá dando para entender? Não tem como mais ele morrer. Cristo não morre mais. Aí ele diz, por que não? Porque a morte não tem o que mais sobre a vida dele? Domínio, poder. Porque, irmão, se Cristo pudesse morrer, ele seria um ser mortal, como eu e você. Aí nós estaríamos o quê? Perdidos. Entendeu agora? Porque se Cristo pudesse morrer ainda, por algum motivo, irmão, nós estaríamos como? Inseguros, porque a qualquer momento ele pode o quê? E se ele morrer, acabou pra gente. Quem entendeu? Porque nós estamos unidos a Cristo. Quem está unido a Cristo aí? Mas ele está dizendo o seguinte, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, por que eu posso viver com ele? Por quê? Porque, queridos, ele não pode mais morrer. A morte não pode mais matá-lo. Amém, queridos? Porque a morte não tem mais domínio. Amém? Controle, influência, poder sobre Cristo. Olha que coisa, queridos. Então, Cristo não morre mais. Diga assim, Cristo não morre mais. Amém? Ele não o quê? Morre mais. Por isso que o próximo versículo agora, o versículo 10, ele vai dizer, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o quê, irmãos? Para o pecado, mas quanto a viver, vive o quê, queridos? Vive para Deus. Nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar, nesse momento, queridos, as duas realidades de Cristo. Presta bem atenção, porque isso aqui é algo que muitas pessoas, por que pareça, tá? Desconhecem. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que em Cristo há duas realidades. Há duas realidades. Quais são as realidades, pastor? A primeira
realidade é de morte, é isso mesmo, está ouvindo? Morte. E a outra realidade é vida. As duas realidades, irmãos, elas andam juntas em Cristo. A morte e a vida andam como? Juntas em Cristo. Qual é a primeira realidade? Qual é, irmãos? A morte. Eu vou explicar para você isso aqui, mas qual é a primeira realidade em Cristo? A morte. Sabe o que é interessante? Que quando se trata da morte de Cristo, você já reparou que as pessoas elas passam correndo nesse ponto? Porque elas focam muito o quê? Não, mas o importante é a vida, ele ressuscitou. Vamos falar de vida. Mas o evangelho não é assim. O evangelho também fala da morte. E posso falar, a ênfase é muito maior na morte. É muito maior na morte. Não sei se você está percebendo isso. Mas a ênfase está onde? Está na vida também? Está na vida também. Mas o que é interessante? Para eu viver a vida, parte do quê? Da morte. Como é que a gente sabe que a ênfase está muito maior na morte? Quando Jesus pega o cálice, que ele disse que nós tínhamos que ceiar. Qual era a razão de nós cearmos? É para anunciar o quê? A vida dele? Morte. A ênfase está onde? Aonde é que está a ênfase? É na morte. A ênfase está na morte. A vida também caminha junto. Sim, caminha. Mas eu estou te falando, ele diz que ele levanta e ele diz que pega o cálice, pega o pão, reparte, faz tudo. E qual é o propósito disso? Anunciar o quê? A vida dele? A morte. Quando você está ceando, você está anunciando o quê? A morte. Esse dia você foi lembrar da morte. Porque a morte é uma realidade em Cristo. E Paulo vai mostrar para nós que isso caminha, essas duas realidades caminham assim. E tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Por que, pastor, que tem que ser desta forma, pastor? Porque olha o que ele diz, quanto a ter morrido, ou seja, essa realidade, é porque ele morreu o quê, irmãos? Para o pecado. E tem que se manter assim, morto para o pecado. Essa realidade tem que caminhar assim, não pode viver para o pecado. Tem que se manter o quê? Para o pecado, morto. E para Deus, vivo. Mas quanto a viver, vive para quê? Então as duas realidades caminham junto, por quê? Quanto ao pecado, morto. E quanto a Deus, vivo. Quem entendeu? Quanto ao pecado, o que, irmãos? E quanto a Deus, vivo. Quem está entendendo? Amém? Então essas duas realidades têm que estar presentes. E elas o quê? Se complementam. Para você viver para Deus, tem que estar o quê? Morto para o quê, irmãos? Para o pecado. Então, quando fala de morte, essas duas realidades em Cristo, morte, é morte para o quê, pastor? Para o que Cristo morreu? Para o pecado. Agora é óbvio, presta bem atenção nisso. Cristo nunca pecou. Mas por que ele morreu para o pecado? Que pecado que é esse? É os atos pecaminosos? Sim ou não? Não. É o que, irmãos? É o velho homem. O Adão. Amém? A velha natureza. A velha criatura. O pecado e o seu domínio. Amém? Não são as ações pecaminosas que ele está falando aqui. Mas ele está falando aqui sobre quem? Sobre o pecado como um agente que domina as pessoas. Como um governo, como um reino, como Paulo usou muito, né, anteriormente, falando sobre o pecado. O pecado como um ente aqui. Então ele está falando que Cristo morreu para o pecado. E aí que interessante. Ele morreu de uma vez por todas, uma única vez, no sentido seguinte, é definitivo. Isso não volta mais atrás.
Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Isso é algo que, irmãos? Permanente. Isso é algo que, queridos? Definitivo. Não se altera mais. Quanto ao pecado, está o quê? Morto. Agora, qual é a segunda realidade? Mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus. O que se trata de viver para Deus? Fala da nova criatura, da vida nova. Amém, queridos? Está falando sobre isso, sobre o novo homem. Amém? Sobre tudo aquilo que compete à nova criatura, à nova criação. E o que isso significa, pastor? Que essa é a base da nossa união com Cristo. Amém? Então qual é a base da nossa união com Cristo? É que Cristo morreu quanto ao pecado, Cristo morreu para o pecado. E quanto à vida, Cristo vive para Deus. Amém até aqui? Então essa é o que, queridos? A nossa base. O que Paulo está contando para nós? O que aconteceu com a gente? Por isso, nós morremos e ressuscitamos. Ele está dando para nós o quê? Qual é a base que nos garante que nós morremos e ressuscitamos com Cristo? Ele está explicando para nós aqui. Quem entendeu esses dois versículos? Está claro para você isso ou não? Amém? Sim ou não? Então essa é o quê, queridos? É a base. Amém, queridos? Isso é um fato. Agora, a coisa vai melhorar agora. Porque isso é só uma introdução para aquilo que ele vai tratar no versículo 11 agora. Então ele vai dizer o seguinte, entra, obreiro Paulo, no verso 11. Assim também vocês, vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Agora, o que eu quero que você pegue aqui? Presta bem atenção. Irmão Paulo, não grifa ainda nada não. Segura só um pouquinho. Porque primeiro você descobriu e soube. Esse é o primeiro ponto. Saber. Então o que você soube? Que você morreu, amém, com Cristo. Mas que você também vive com Cristo. Amém? E por que você morreu e vive com Cristo? Porque Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado, mas também ressuscitou para viver uma vida para quem? Para Deus. Aí Paulo fala, vocês entenderam isso, a união? Entendemos. Aí ele entra no verso 11 e diz o seguinte, agora é o seguinte, entendendo isso, vocês têm que ir para o próximo passo. Entendeu? Quem entendeu aqui? Tá, você já entendeu isso? Quem entendeu aqui? Quem passou a ter esse conhecimento de que morreu e ressuscitou com Cristo? Então você entendeu? Tá, entendendo isso, você tem que ir para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Obreiro Paulo, grifa por favor. Considerai-vos. Essa é a palavra-chave do versículo 11. Considerai-vos. Sabe qual é o problema? Aí que eu sempre falo, aí não tem como. Quando se traduz do original para qualquer língua, muitas palavras perdem o peso. Só que o peso está nessa palavra, considerai-vos. Então se você lê, passando assim corrido, você está lendo, você nem percebe o que ele está falando. Mas é interessante o seguinte, existe uma estrutura lógica naquilo que Paulo está pregando. Primeiro é saber e depois considerar. Tá, agora que você sabe, Paulo está dizendo, agora você tem que o quê? Considerar. Olha que coisa, irmãos. Por isso que eu falei, eu não vou avançar até o 14, eu vou parar aqui no 11. Porque o 11 é extremamente importante. Para o quê? Porque ele está no meio. Primeiro você sabe, depois você considera. E depois que você considera, que você vai passar a praticar isso na sua vida. Ou seja, como é que a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus pode ser aplicado, como é que eu posso experimentar isso na minha vida diária, no meu dia a dia. E é isso que Paulo vai explicar ali. Entendeu, Monsenhor, agora? É isso que ele vai explicar. Mas a partir do verso 12 que ele explica. Então ele para no 11 e diz o seguinte, olha, agora que vocês sabem, vocês têm que considerar. Para quê?
para que então vocês possam, no dia a dia, experimentar os efeitos da obra da cruz. Como é que isso me aplica na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Ele vai mostrar isso a partir do versículo 12. Mas primeiro você tem que o quê? Considerar. Amém? Irmãos, isso aqui é demais, você vai entender agora. Você tem que o quê? Considerar. Agora você sabe, agora você tem que o quê? Considerar o quê, pastor? O que seria isso? Presta bem atenção agora. A palavra considerar, no grego, é uma palavra chamada logizomai ou logizomai. Essa é a palavra no grego. Então, se você ler esse grego, na hora que está escrito ali, considerar, olha só, irmã, olha só, meu Soraya. Você ia ler o quê? Logizomai. Diga comigo, logizomai. Diga aí comigo, logizomai. Ou logizomai. Então, seria isso que estaria escrito ali em grego. Agora, por que essa palavra é tão, assim, importante no contexto que nós estamos acompanhando? Porque quando você lê considerai-vos, você tem um sentido no português. Que eu já vou explicar aqui. Só que no grego não. Sabe onde que essa palavra é usada? No grego? Onde que eles utilizavam a palavra logizomai ou logizomai? Em contabilidade. Porque essa palavra, no grego, você pode traduzir ela como calcular, calcule. Eu estou te falando porque ela é central aqui, por quê? Porque é estranho. Como assim? Calcular o quê? O que ele quer que a gente calcula? Como assim, Paulo? Calcular o quê, Paulo? Sobre o quê? Mas nesse momento ali a palavra considerar é calcule. Como é que ela também pode ser definida? Lançar em uma conta. Interessante, irmão? Sim ou não? Contar como um fato. Você pode traduzir assim como? Contar como um fato. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Assim como 2 mais 2 é 4. É assim que vocês têm que considerar a obra que Jesus fez por vocês e em vocês. É assim que vocês têm que se considerar. Assim como 2 mais 2 é 4, assim tem que ser a obra de Cristo na vida de vocês. Calma que eu vou explicar mais. Mas o que é interessante? Nesse ponto, ele está levando o que ele ensinou nos versículos anteriores para um sentido lógico mesmo, lógico, para a mente. Estou te falando porque eu pesquisei, estudei e não tem como. Paulo agora está levando a coisa para o âmbito da mente, para uma questão lógica. Está percebendo? A gente vai entender aqui, calma que a gente vai entender. Agora, para nós, o que significa considerar, irmãos? Interessante isso, sim ou não? Hein? O que significa considerar? Posso falar para você? É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo, né? Eu considero o irmão Paulo como um irmão. Ele é um irmão para mim. Mas ele é um irmão de fato? Não, mas é o quê? Considero. Pela amizade, pelo carinho, por tudo que já vivemos, passando. Então eu tenho uma grande consideração como se fosse o meu, mas ele é. Então se reparar, considerar para nós não é um fato. Está percebendo? O sentido de considerar para nós? É como se fosse até um fingimento. A gente finge que é irmãos, mas não somos. Entendeu como é que é o considerar para nós? Quem entende o que eu estou falando? Agora, o que é interessante você observar? Porque é isso que ele quer mostrar ali para nós. Que o considerar aqui não é um fingir, como eu acabei de falar. O irmão Paulo não é nada meu consanguíneo. Não tem nenhum vínculo sanguíneo. Mas eu o considero como irmão. É um grande irmão que eu tenho. Quer dizer,
Eu finjo, mas não é de fato. Então, considerar para nós tem mais esse sentido. Entendeu o que eu estou falando? Mas não é o mesmo sentido no grego. No grego é mais ou menos assim o sentido. Um pai ou uma mãe que adota uma criança, ele considera que aquela criança é filho? Ou para ele é filho mesmo? Filho adotivo é um filho considerado ou é filho mesmo? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Irmão, chega para um pai ou uma mãe que adotou um filho e fala para eles assim, esse é filho postiço. Fala para um pai ou uma mãe. Fala para eles. Que adotou tudo certinho, papel passado, foi e tal. Chega para esse pai e fala assim, não, mas esse é um filho do coração, né? Que você se considera um filho. Pergunta se eles consideram filho ou se para eles é filho mesmo. Você vai arranjar até briga. Vai ou não vai? Eles vão brigar contigo. Não, é meu filho, é meu filho, é meu. Então o sentido de considerar ali não é um sentido de, eu considero, né? É meu filho. É um fato, é meu filho. É como um pai e uma mãe que adota uma criança e a partir daquele momento, ele não, eu tenho uma consideração. Não, é meu filho. Você é meu filho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É nesse sentido que a palavra ali, logizomai, ou logizomai, significa. Ou seja, é um fato mesmo. É assim que você tem que encarar aquilo que Cristo fez por você e o que você se tornou em Cristo. Ou seja, a sua nova identidade, a sua nova condição. Você tem que encará-la como? Considerar, eu sou morto para o pecado. Mas você sabe como é que é, né, irmão? Crente falha, né? Mas a gente finge que é morto para o pecado. É isso que ele está falando ali? Paulo está falando, você tem que olhar e dizer o seguinte, você é morto para o pecado. É um fato isso, você é morto para o pecado. Então diga assim, eu sou morto para o pecado. Pode dizer, não é para fingir não, irmão. Quem está falando aqui não é para fingir não. Isso aqui não é fantasia. Entende? A gente tem muito isso. Irmão, a gente é morto para o pecado, mas você sabe como é que é, o ser humano é falho, né? Pode falar, não é isso que eu estou dizendo não. Você é morto, morta para o pecado, mas vivo para Deus. Então é o seguinte, você tem que considerar isso como um fato. É e ponto final. Quem entendeu? Voltando. Eu considero o irmão Paulo um irmão para mim, né? É só consideração, não é fato. Agora, um pai ou uma mãe que adota uma criança, ele considera? É filho de consideração? Ou para ele é filho e filha? É filho e filha. Eu acho maravilhoso aquelas famílias que existem os filhos naturais, consanguíneos, e os filhos adotivos. Irmãos, o amor o mesmo. É maravilhoso. Quem consegue isso? E é tão filho quanto o outro. Quem entende o que eu estou dizendo? Estão percebendo isso? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, nós temos que nos considerar o quê? É um fato, esse é o fato que aconteceu. Porque se você não considerar isso, não tem como. Aliás, perde o efeito a obra de Cristo sobre a tua vida e você não consegue viver a vida prática que você precisa viver em Cristo. Entendeu agora? Por isso que se você pegar a estrutura do capítulo 6, é saber, e Paulo fala um monte de coisa que você tem que saber, aí ele entra no 11, considere, e depois vai ver no outro, que vai discorrer até o final do capítulo, aí ele vai falar mais coisas, mas sobre considerar ele só fala uma única vez, nesse trecho. Tamanha a importância disso. Está dando para entender, queridos? Agora, o que é interessante? Considerar está relacionado com mente, com lógica. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que agora eu e vocês precisamos adotar ou desenvolver uma nova mentalidade. Uma nova maneira de pensar. Considerando esses fatos agora. Que fato? Que Cristo morreu para o pecado. Mas ressuscitou para a nova
vida. Então você tem que considerar esse fato. E está dizendo, isso é necessário o quê? Uma mente renovada mediante a esse fato. Apegada a isso. Ao quê? Ao que Cristo morreu, mas ressuscitou. Por isso que o âmbito é daqui. E eu vou explicar. Olha que interessante. Presta atenção nisso, irmãos. O que Paulo quer dizer? Olha só. Do versículo 1 ao 10, é mais ou menos assim, para você entender a lógica de Paulo. Do 1 ao 10, que nós tratamos aqui no capítulo 6, é a premissa, a causa. Então qual é a premissa básica, a causa de tudo? Aí Paulo vai mostrar. Fomos unidos a Cristo na morte e na ressurreição. A velha natureza ou identidade morreu. Que era escrava do pecado, não existe mais, morreu na cruz. Ou seja, essa é a verdade. Quem entendeu, irmãos? Ou seja, nós em Cristo morremos, mas o quê? Essa é a premissa, a causa. Versículo 11 seria o quê? A conclusão do que ele falou nos versículos anteriores. Ou seja, é o efeito. Como assim, pastor? Se a premissa é verdadeira, então qual é a conclusão? Se nós, eu e você, irmãos, a lógica é essa. Em Cristo, por causa de Cristo, nós morremos e ressuscitamos. O que Paulo está dizendo para nós? Então viva essa nova realidade. Porque se isso já aconteceu em você, qual é o segundo passo agora? É você viver de acordo com aquilo que já foi feito. Essa é a lógica. Por isso que não dá mais para você viver no pecado, porque a ideia é o seguinte, se você morreu para o pecado e vive para Deus, como é que você ainda vai viver nesse âmbito? Se você é uma nova criatura agora. Então não tem como mais viver preso a esse mundo e a tudo aquilo que compete à velha criatura, se você morreu para isso. É isso que Paulo está falando. A lógica é o quê? Você não tem como mais viver assim, porque você não é mais assim. Agora você é uma nova criatura, então como é que você vai viver ainda nesse mundo, no pecado? Como é que você vai viver dessa maneira? É isso que está falando, é a lógica. A lógica segue essa. Se você é uma nova criatura, você vai viver de acordo com essa nova realidade, ué. Não tem como. Vocês estão entendendo isso? Amém? Aleluia. Então, se está escrito que você é morto para o pecado, o que significa? Não, se você é morto para o pecado, está escrito isso. Significa que você é o quê? Morto para o pecado. Acabou. Se está escrito, está escrito. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso? Sou eu que estou inventando isso? Irmãos, eu escrevi isso aqui ontem à noite, irmãos. Não, isso está escrito há 2000 anos. Então, se a Bíblia está dizendo que você é morto para o pecado, morta para o pecado, então você é o quê? Ei, sim ou não? O que você é? Então diga, eu sou. Aí se você é mulher, né? Morta, se é homem morto, tá bom? Diga, morto para o pecado. E vivo para Deus. Isso é um fato, não é fingimento. A vida cristã não é fingimento, irmãos. Essa realidade de Cristo não é um fingimento. É um quê, queridos? Fato. Quantos estão entendendo aí? Amém? Agora, esse é o ponto aqui que o negócio começa a desenrolar. Qual é? A nossa morte para o pecado é um fato. Amém? A nossa morte para o pecado é o quê? É um fato. Considerai-vos o quê? Mortos. Nós estamos o quê? Tá. Presta atenção nisso. A nossa morte para o pecado é um fato. Estamos o quê? Mortos. E não uma luta. Eu gostaria que a igreja toda estivesse aqui para ouvir isso. A nossa morte para o pecado é um fato e não uma luta. Primeiro, Paulo não diz que devemos estar morrendo para o pecado.
como se fosse um processo contínuo. O que ele está dizendo? Ele diz que nós já o quê? Morremos como um fato, como algo que já aconteceu. Então eu não vou morrer para o pecado. Eu já estou o quê, irmãos? Morto para o pecado. O problema da maioria dos crentes é que vive uma vida de luta contínua com o pecado. Quando, na verdade, eles já morreram para o pecado. Qual é o grande problema dos crentes? É que todos os dias eles estão lutando contra o quê? Contra o pecado. Você já observou isso? Que todo dia eles estão nessa luta, nesse embate. Percebeu? Quando na verdade eles já estão o quê? Sabe o que está acontecendo com muitos crentes? Eu não sei se você conhece esse termo. Na verdade, quando um crente luta contra o pecado, é como se estivesse batendo num espantalho. Vou usar um termo mais assim, do povão. Em cachorro morto. Já viu esse termo? O sujeito está batendo em cachorro morto? Então o crente que luta contra o pecado, ele está batendo em espantalho. Ele está lutando com um cachorro morto. Porque ele, na verdade, já está o quê? Já está o quê, irmãos? Morto para o quê? Então vou dizer de novo, o problema da maioria dos crentes é que vive uma luta, uma vida de luta contínua com o pecado. Quando na verdade, eles o quê, irmãos? Já estão mortos, já morreram. Para o quê, queridos? Para o pecado, irmão. Está dando para entender isso, igreja? Para assimilar. Entendeu agora? Eu digo para você, esse Romanos 6 é extremamente assim, essencial e fundamental. Eu não sei se você já tinha alguma vez ouvido uma pregação de Romanos 6, tirando aqui de mim. Mas você está vendo o que Paulo está falando aqui? Entendeu? Que você não tem mais que lutar contra o pecado. Não, pastor, não. Por que não? Porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Cristo já venceu o pecado. Amém? Agora, eu não li o versículo, mas eu vou ter que ler. E aí semana que vem a gente vai retomar esse versículo. Por que que muitos, Obreiro Paulo, fica preparado aí, Obreiro Paulo. Obreiro Paulo vai agora e vai pular da cadeira, você vai ver. Por que que muitos, Obreiro Paulo, ainda luta com o pecado? Põe o verso 14, Obreiro Paulo, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que está escrito, Obreiro Paulo? Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segura. Mas por que tem muito crente que luta contra o pecado? Porque o que pregam para esse crente? Lei! Não é assim, irmãos? Aí no 14, Paulo está explicando. Por que eu posso me considerar morto? Por que eu vivo para Deus? Por que eu posso ter uma vida santa? Porque Paulo fala assim, ei, vocês não estão mais na lei. Vocês estão agora onde? Na graça. Não esqueça, o ponto central é a graça. Mas por que tem muito crente ainda lutando contra o pecado? Porque o que ensina para esses crentes? Lei. Ou seja, o que ensino para esses crentes é que eles têm que fazer. Você tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha. Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Então, por causa da lei,
É por isso que vivem o quê? Lutando. Aí o que eles fazem para tentar vencer o pecado? Quem já fez jejum para vencer pecado aqui? Quem já fez oração e mais oração e campanha de oração e monte para vencer pecado? Quem já fez votos para vencer pecado? Só que tem um detalhe, irmãos, eu tenho que pregar isso. 1 Coríntios, sobre Paulo, 15:56. Eu queria me manter aqui, mas eu tenho que abrir o leque para abrir o entendimento. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado? Qual é a força do pecado? Então, quanto mais lei, mais o pecado fica o quê? Quanto mais eu digo que você não pode fazer isso, que você tem que fazer aquilo, mais o pecado, isso mesmo. Está entendendo? Quanto mais é dito que você tem que fazer, precisa fazer, mais o pecado ganha o quê? Força. E qual que é o resultado disso? Culpa e frustração. Culpa e frustração. Não é assim que a gente vivia, crente? Porque aí você não conseguia cumprir, ou seja, não pecar. Como é que você se sentia? Culpado e o que mais? Frustrado. Aí você falava, esse negócio de crente não é para mim. Não dá para viver isso aí. Não tem como. Aí você ficava como decepcionado com você mesmo, frustrado consigo mesmo. E muita gente está vivendo assim, irmãos. Muito crente. Porque eles não sabem o quê? Que se morremos com Cristo, certamente viveremos com Ele também. Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? Ou seja, coloquei aqui, isso aqui eu preciso falar. Muitos estão tentando, com esforço próprio, vencer o quê? Mas isso não passa de carne. Porque a gente acha que carne é só pro lado negativo, né? Não, carne também você pode também direcionar ela para o positivo. Não sei se você sabe disso. Como querer agradar a Deus, viver para Deus, não pecar. Mas se você faz isso com esforço próprio, isso é o quê? Isso é o quê? Carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Obreu Paulo, volta lá, por favor, para o versículo 11, Obreu Paulo. Calma que ainda não terminou, tá, irmãos? Por isso que eu tinha que parar aqui, não tinha como eu seguir. Não tinha como. Pastor, então o que é considerar? O que Paulo está falando para mim e para você? Olha o que é considerar. Aceitar a minha nova identidade. Aceitar a obra de Jesus. É só isso. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que você tem que fazer nada. O que ele está falando? Que você tem que o quê? Só aceite. Considerar é o quê? Aceite os fatos. Que fato? Que você já morreu com Cristo para o pecado, mas ressuscitou com Cristo para Deus, para viver para Deus. Ele está falando o seguinte, só aceita isso. É só você aceitar isso. O fato. Amém, crente? Amém? Portanto, olha, irmãos, a nova vida em Cristo, essa nova vida, não é baseada em um esforço contínuo de morrer para o pecado, entendeu? Ele está falando para nós que a nova vida não é uma luta, um esforço diário. Amém, igreja? Não é. O que é considerar? Oh, meu Deus do céu. Aleluia, igreja. O que é considerar, pastor? Olha para mim. Não é questão de sentir. Não está relacionado com sentir. Paulo está trazendo para onde? Para a lógica, mente. Ele não está falando de sentimento, irmão Soraya.
Porque o sujeito pode pensar o quê? Mas pastor, eu não sinto que eu sou morto para o pecado. E daí que você não sente? Porque ele está falando que não é isso que você tem que considerar, não é os seus sentimentos, não são as suas vontades que você tem que considerar. Quem você tem que considerar? Que você já é o quê? Morto para o pecado, o fato, e vivo para Deus. É isso que você tem que considerar. Não é o que você sente, não são as suas percepções, os seus impulsos. Não é isso. E também isso não anula o fato de que você é o quê? Morreu para o pecado e vive para Deus. Ou seja, o que eu sinto não anula o fato de que eu morri para o pecado e vivo para Deus. Isso é uma coisa que crente tem que aprender. Não é o que você sente. Aliás, vou ser sério, o dia que eu criei em Cristo, que eu morri para o pecado e vivo para Deus, eu não senti nada. Olhei no espelho, era a mesma pessoa. Mas o fato é que eu morri para o pecado e vivo para Deus. E aí, amados, olha só para mim aqui. É aí que está o ponto. Qual, pastor? O crente ele só cai quando deixa de considerar que ele já morreu para o pecado e vive para Deus. Quando você deixa de considerar esse fato, é onde você cai. Olha que coisa interessante, para você entender como é que é isso. Como é que eu posso deixar de considerar? Olha o que Paulo está mostrando para mim e para você. É uma questão de mente. Então o que ele está mostrando aqui é mais ou menos assim. Quando algum pensamento vem à sua mente para tentar desvalidar o que já foi feito em Cristo, e eu aceito esse pensamento, é onde eu caio. Entendeu agora? Porque o fato é que eu sou o quê? Morto para o pecado, esse é o fato, e vivo para Deus. Mas se entra algum pensamento, mas não é bem assim não, você é humano, você é falho, sabe como é que é, todo mundo falha. Olha esse pensamento que está passando na tua cabeça, você acha que se você fosse morto para o pecado, você ia pensar essas coisas, você ia sentir essas coisas. Aí se você virar, irmão, e fazer assim, puxa, é verdade, acabou. Eu acho que eu não morri para o pecado não, acabou. Aí é a sua queda. Então o que é renúncia? É renunciar o quê? Tudo aquilo que não está de acordo com o quê? Com a obra de Jesus feita por mim na cruz. Aleluia! É isso que eu tenho que renunciar. O que nós temos que renunciar é isso. Tudo aquilo que se opõe ao que Cristo fez por mim, para tentar desvalidar o que Cristo fez por mim e por você. O fato de que morremos para o pecado e vivemos para Deus. É isso que eu tenho que renunciar. Então nessa hora você tem que falar assim, eu renuncio a esse pensamento. Por quê? Porque eu sou morta para o pecado e vivo para Deus. Isso é a renúncia. Essa é a verdadeira renúncia. Quem está entendendo, igreja? Irmãos, todas as vezes que eu aceito isso, ou seja, algo que se opõe ao que Cristo fez em mim, eu estou aceitando mentira. Porque a verdade é essa aqui, irmão. Essa é a verdade, irmão. O evangelho é a verdade. E a verdade diz o quê? Que eu já estou morto, já estou, não serei. Já estou morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é a verdade. Tudo que se opõe a isso é mentira, irmãos. Não é a verdade, não é a realidade. Quem está entendendo, igreja? Toda vez que eu aceito alguma mentira que não está relacionada com a verdade da obra de Jesus, é onde eu caio. Quem está entendendo? Porque eu estou pensando que é pelo meu esforço próprio. Amém, igreja? Amém, irmãos? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Pastor, então o que é essa nova vida? A nova vida, irmãos, nada mais é do que você viver a partir de um fato. De que você já é morto. Morta para o pecado
e vivo para Deus. É isso que é a nova vida. Você vive a partir do fato. O que Paulo está dizendo para nós é isso. Você não vai ser morto para o pecado. Você não vai vencer o pecado. Você já o quê? Você já venceu o pecado. Aleluia. Oh, glória. Entendeu? Em Cristo nós já vencemos o pecado. Em Cristo o pecado não tem mais domínio sobre nós. Entendeu? Então a gente não vive para conquistar. Já o quê? Tudo foi conquistado. Eu não tenho que lutar para conquistar mais nada, irmão. Já foi tudo o quê? Conquistado por Jesus na cruz. Aleluia! Agora é só permanecer nisso. Entendeu? Por isso que a Bíblia... Por que os apóstolos falam? Permaneça, resiste, fica firme. Que é você permanecer nisso. A nossa luta é essa. Agora você vai entender. A nossa luta diária é essa. Essa é a nossa batalha. É permanecer nessas verdades. Que inimigo, Satanás, seus enviados, vão toda hora tentar fazer com que a gente saia dessa verdade. Mas você tem que estar agarrado. Eu já estou morto para o pecado e vivo para Deus. Amém? Quantos consideram esse fato? Quem já está morto para o pecado e vive para Deus? Mas você não está fingindo não, né, crente? Você tem que considerar. Se você não considera, não tem como a gente nem seguir para frente aqui. Para o próximo textos aqui, semana que vem. Porque você tem que entender, eu considero, para mim, em Cristo, por causa de Cristo, eu sou morto para o pecado e vivo para Deus. Ponto final. E a partir daí que você vive vida de santidade, santificação cristã, é a partir desse ponto aqui. Quantos entenderam hoje? Amém. Ficou claro para você? O que é a vida cristã? O que é a nova vida? Viver a partir de um fato. De que em Cristo, porque ele está falando, ó, em Cristo Jesus, nós somos mortos para o pecado, mas vivemos para Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ele bem forte, igreja.